Pessoal, eu acabei de completar um ano que eu mudei para a Alemanha. E o vídeo de hoje é para comemorar isso. E eu vou responder as 10 perguntas que eu selecionei das que vocês me enviaram lá no meu canal. Canal não, lá no meu Instagram. Pois é, já tem um ano que eu tô aqui na Alemanha. É clichê, mas parece que passou voando. E esse vídeo é para comemorar isso. Só que eu não vou hoje só falar. Eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas sobre as principais dúvidas que vocês tinham, né? Não com vocês, né? Que o pessoal do Instagram tem, sobre como foi esse período de mudança. Eu vou responder aqui, selecionei 10, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu respondi todo mundo lá, eu juro. A primeira pergunta foi qual foi a primeira impressão que eu tive quando cheguei aqui na Alemanha. Então, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu fiquei morando primeiro um mês em Eversberg. Eversberg é um dorf, que é como se fosse um vilarejo, que é muito frio, e é muito pequeno. Então, era muito típico da Alemanha, sabe aquelas casinhas bem típicas alemãs que você espera, né? Com telhado triangular, com janela no sótão. Só que a cidade, não estou exagerando, eu correndo, eu fazia menos do que 20 minutos, eu corria a cidade inteira. Então, o começo foi aquela apreensão de estar chegando num lugar, né, num país completamente desconhecido. Eu não falava nada de alemão, e as pessoas também não falavam inglês. E eu tinha acabado de voltar, né, de uma viagem muito longa, né? Foi assim que primeiro eu fiz, né, meu round trip lá, e daí eu tava chegando da Irlanda, eu tinha feito Amsterdã antes, eu tinha feito Tailândia, tinha feito África do Sul, que foi tudo muito agitado, foi tudo muito intenso. E aí eu cheguei na Alemanha num dorf, num vilarejo, que tinham, sei lá, 400 pessoas, 500 pessoas. Então, assim, a primeira impressão da minha chegada, ela foi um pouco confusa. Porque eu esperava uma Alemanha muito... e era um lugar muito calmo, muito pacato, muito tranquilo. Mas essa visão mudou. Mudou. A segunda pergunta foi se o começo foi muito difícil. Então, eu não sei se eu posso ser um parâmetro para isso. Por quê? Como eu falei na pergunta anterior, né? Eu cheguei aqui por Eversberg, que é muito pequeno. Sendo que eu estava com aquela empolgação de mudança ainda, e como fiquei também muito tempo viajando, eu acho que eu precisava de um descanso. O que eu posso dizer que foi difícil, que aconteceu, né? Eu cheguei aqui na Alemanha em outubro, né? Em outubro do ano passado. E aí, os primeiros meses foi aquela. Primeiro eu fiquei um mês em Eversberg, que é muito pequeno, e depois, no mês seguinte, eu me mudei para Dortmund, que é a cidade onde eu moro atualmente, que é uma cidade grande, assim, relativamente grande. Então, assim, o primeiro mês foi em Eversberg total, tipo, recluso. O segundo mês foi essa questão de mudança inteira, que foi tipo novembro. Em dezembro, eu continuei aqui em Dortmund, mas eu estava meio que me preparando para voltar para o Brasil para visitar a família e tudo mais. Eu cheguei no Brasil, então assim, eu fiquei muito tempo no Brasil de visita. Quando eu voltei para a Alemanha, que foi em março, começou a questão do corona aqui muito forte. Então eu fiquei em lockdown, tipo, total. Eu fiquei março e abril dentro de casa. E isso é muito difícil, porque começou aqui um tempo muito bom, né? A primavera esse ano foi linda aqui. E da minha janela, assim, eu via tudo muito florido, só que eu não tive tempo de viver a cidade. Eu fiquei muito tempo dentro de casa. E eu acho que isso me atrapalhou um pouco na minha integração com a cidade. Por quê? Porque eu não tinha como viajar. Não tinha como conhecer gente. Eu não consegui começar curso de alemão. Eu comecei curso de alemão, de fato, na escola, tem um mês e meio. Porque teve o lockdown e aí depois teve que esperar começar a turma. Então, assim, o começo, eu acho que foi mais difícil por conta do corona, né, pro lockdown aqui na Europa, tá voltando inclusive, do que pela chegada em si. Até porque eu não tenho grandes problemas de mudança, né. Como eu, quando era criança, né, morei um tempo em outros estados, por conta do meu pai ser militar. E aí eu fiquei me mudando, tipo Tailândia, África do Sul, Irlanda, então mudança pra mim não é problema. Mas o corona no início que foi um problema pra mim. A terceira pergunta foi por que eu escolhi a Alemanha. Na verdade, não foi eu que escolhi a Alemanha. Pra ser bem sincero, o que eu costumo dizer é que eu conhecia quase nada assim da Alemanha, da cultura alemã, antes de começar a vislumbrar a possibilidade de vir pra cá.
eu sou casado, né? E aí o meu marido, ele fez o doutorado dele aqui, o pós-doc dele aqui na Alemanha há 10 anos atrás. E aí a gente se conheceu no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele sempre falou muito de voltar para a Alemanha, ele queria voltar para cá. E aí o start um pouco foi as eleições, eu acho, assim, já tinha planejado, já estava planejando, já estava conversando de se mudar para cá. E aí as eleições presidenciais do Brasil, o candidato que ganhou foi o candidato que temos aí hoje. Eu acho que aquele momento foi o momento em que eu decidi que eu não queria mais ficar no Brasil durante um tempo. Eu acho que eu estava prevendo tudo o que ia acontecer, infelizmente, que vem acontecendo com o nosso país, o que é muito triste, me deixa muito revoltado de verdade, inclusive. Vocês não têm ideia de como é difícil explicar o presidente aqui. Mas enfim. E aí eu não escolhi a Alemanha. E aí o meu marido conseguiu um emprego aqui. Aí nesse meio tempo fazer a minha travel, né? Meu travel lá, meu mochilão. E daí eu voltei pra cá. Então, assim, hoje em dia eu escolheria a Alemanha facilmente. Assim. A Alemanha é um ótimo lugar para se viver, por N motivos, mas eu não escolhi a Alemanha. A quarta pergunta foi quais documentos precisa para se mudar para cá. Então, o meu visto, né, é um visto de reunião familiar. Por quê? Porque o meu marido, como eu falei, né, ele conseguiu um emprego aqui. Eu não sei se falei isso, né, mas acho que ficou subentendido. Enfim, ele conseguiu um emprego aqui. E aí ele tinha contrato de trabalho. Então, o visto dele, como eu sou casado, eu consegui um visto de reunião familiar. Então, meu visto basicamente hoje, para ficar aqui, é atrelado ao dele. Então, eu tenho que renovar essa permissão todo ano. Então, por exemplo, assim, eu tenho um mês que eu peguei a permissão válida por mais um ano. Então, cada vez que eu renovo essa permissão, eles podem mudar o período de validade ou não. Mas, em média, daqui a 5 anos ou menos, eu posso, por exemplo, dar entrada na nacionalidade, né? E ficar com visto de permanente sem data, sem validade. Mas os documentos que eu precisei foi basicamente, né, para reunião familiar. Eu tive que ter certidão de casamento, eu apresentei isso, e os formulários que tive que preencher e foto. Mas o meu visto, a documentação que eu precisei foi de reunião familiar. Mas existem muitas outras possibilidades de conseguir se mudar para a Alemanha. Tem visto de estudante, tem visto de procura de trabalho. Se pesquisar, vocês vão achar muitas opções diferentes e eu super apoio, porque a Alemanha é realmente um lugar bom de se viver. A outra pergunta foi como eu lido com frio, e a resposta é eu não lido com frio. Eu acho que a parte mais sofrida para mim aqui é frio, né? Eu sou carioca da gema. Nascido e criado, né, no Rio de Janeiro, gosto de sol, gosto de praia, gosto de pouca roupa. E aí aqui, mas tem uma coisa muito interessante aqui, porque aqui quando tá calor, é um calor, parece um forno. Então assim, na Alemanha quase não existe ar-condicionado, um artigo de luxo. Tem aquecedor, eu acho que todo lugar tem aquecedor, mas ar-condicionado não tem. E aí, quando tá frio, tipo agora, eu vou e volto do curso pra academia de bicicleta. Agora começou a chegar o frio, tipo 8 graus por agora, esse período. Então assim, a mão congela, é difícil respirar, e aí você começa a se adaptar a isso. Mas assim, a diferença do frio é que aqui as roupas são muito bem feitas para isso. Então assim, tu coloca um casaco bom, né? Aquela cueca que vem até aqui o pé, uma meia, calça, luva e tal, você não passa tanto frio assim, por enquanto. Mas quando chegar o inverno, é ruim, assim, é ruim de doer o pé. Mas assim, dentro de casa não é grande problema, assim, dentro de casa você consegue ter uma temperatura constante aí de 22, 23 graus, porque tem aquecedor em todos os cômodos. Mas no calor, assim, aqui é um calor, quando tá calor, é um calor tão absurdo e você não pode deixar assim, a janela aberta um segundo, porque aqui as janelas são muito grandes. E aí, se entra o sol, você vai ficar um calor. Então assim, o frio pra mim é muito ruim, mas o calor também não é tão maneiro assim, porque não tem praia, mas tem lago. O bom é que tem lago. Então assim, quando tá calor, a galera corre pro lago. Eu não sou muito chegado no lago, não, eu prefiro praia. O lago me deixa meio agoniado. Mas o frio eu não lido com ele. Eu não gosto. A parte mais difícil pra mim é o frio. A outra pergunta foi como são as pessoas na Alemanha.
Então, assim, essa é uma pergunta que eu acho um pouco complexa. Os naturais, né, assim, da alemães que eu conheço, eles são gente muito boa. Eles gostam de abraçar, eles conversam, conversam amigavelmente, tipo, falam da vida. Mas eu sei que esses alemães que eu conheci, eles são alemães diferenciados, do geral, porque eles têm uma vivência muito internacional. Então, assim, um deles é casado com uma iraquiana, a outra fez doutorado. Então, assim, é uma galera que é diferenciada. Mas, no geral, assim, a Alemanha, as pessoas, né, da Alemanha, elas são muito diferentes das do Brasil. Que no Brasil a gente é muito expansivo, né? A gente conheceu a pessoa hoje e já tá falando da vida, sentando no bar e tal. Aqui não. Aqui normalmente as pessoas têm grupo de amigos, é um círculo muito fechado e eles estão felizes com isso. Então, assim, se você conseguir se inserir nesse círculo, tu vai ser muito bem-vindo, tu vai ficar lá. Mas se você conseguir se inserir em algum círculo é mais difícil. Mas as pessoas que conhecem a Alemanha, tipo, os alemães são pessoas boníssimas. E, no geral, eles são muito solícitos, assim. Existe a cultura por exemplo, eles são muito educados, no geral. Mas toda a cultura, né, toda a sociedade tem uns traços negativos e positivos. Mas, no geral, as pessoas da Alemanha que eu conheci são pessoas muito boas. Eu não tenho o que dizer deles. E me ajudaram muito, inclusive, na minha chegada. A outra pergunta foi se tem muita festa. E eu não consigo responder isso ainda, porque nenhum clube abriu, né, desde a época do corona, né, desde o lockdown, desde que então. Agora, Berlim, eu estive em Berlim, né, antes do lockdown. Eu estive em Berlim em novembro do ano passado. Eu já tive também depois, mas assim, tipo, sem ser lockdown foi novembro ou dezembro, não lembro. Berlim é uma cidade que explode, né, assim, Berlim tem tudo. Berlim você pode ser quem você quiser, eu acho isso incrível. Você vê pessoas na rua vestidas de Pikachu, se você se bobear. Você vê pessoas de cueca andando na rua, porque não tem problema. Então, tipo, Berlim é cosmopolita e é muito legal. Agora, aqui na minha cidade, Dortmund, é uma cidade que não assim, não tem aqui universidade, então não é uma cidade muito festeira. Mas existem outras, tipo Düsseldorf, Colônia, Berlim, que são cidades de muita festa. Então acho que sim, tem muita festa. Eu só não tive a oportunidade de ir ainda. Mas tem. Fora também esse festival eletrônico, né? Que tem aqui na Europa inteira. Então, sim, tem muita festa. Não na minha cidade, mas tem festa. A outra pergunta foi qual é a minha cidade preferida. Olha, tem algumas. A Alemanha tem muitas cidades bonitas, assim. Mas se eu tiver que escolher uma, eu vou escolher Berlim. Porque eu sou do agito, né, gente? Eu sou da festa, eu gosto de... né, gosto pra ver, né? E Berlim, ela é literalmente uma metrópole e ela é super cosmopolita, tem gente do mundo inteiro, como eu já falei, né? Então, assim, você tem muita liberdade em Berlim. Para algumas pessoas, Berlim é um pouco demais, né? Mas como eu sou do Rio de Janeiro, Berlim pra mim se eu tivesse que viver, se eu pudesse escolher para viver em algum lugar aqui na Alemanha, seria Berlim. Pelas oportunidades, pelas boates, pela vida cultural, por tudo, assim. Berlim é a minha preferida. A outra pergunta foi se na Alemanha só se come mesmo salsicha e schnitzel. E a resposta é não, porque além de salsicha e schnitzel também se come muita batata aqui. Então é basicamente salsicha, schnitzel e batata. Tá, exagerei um pouco, mas brincadeiras à parte... aqui na Alemanha se come muito pão. As pessoas amam pão aqui na Alemanha. Então, assim, tu vai na padaria, tu vai encontrar 50 tipos diferentes de pão. Tanto que eu aprendi a comer, assim, eu nunca fui muito chegado em pão, sempre comi pão, mas nunca fui muito chegado. E aqui eu tô comendo muito pão, porque, não sei, tu começa a inserir na sociedade, então tu vai comer pão aqui. Tem muito pão. Mas, assim, a comida aqui na Alemanha, pra mim, a melhor parte é porque eles comem muito. Então, as porções são muito generosas. Eu não tenho nenhum problema com comida aqui. Aqui tem muito mercado, por exemplo, chinês, tem muito mercado árabe. Eu consigo encontrar farinha.
Eu descobri há pouco tempo o mercado português aqui pertinho de casa, onde eu consigo comprar coxinha, eu consigo comprar guaraná, mas eu não tenho aquela necessidade, tirando farinha, farinha de mandioca, aquela necessidade da comida brasileira. Quando eu me mudo para algum lugar, quando eu estou em algum lugar, eu me fico muito bem com a culinária local. Eu era muito feliz na Tailândia, por exemplo. Então aqui é assim, batata, eles comem muito porco. Inclusive tem algumas cidades que tem mais porco do que habitante. Achei esse dado interessante. Mas sim, eles comem muito salsicha, schnitzel e também batata. E para encerrar a pergunta, eu tenho vontade de colocar aqui a pessoa que fez, mas não vou expor. A pergunta foi se tem muito boa magia. A resposta é sim. Tem muito boa magia aqui. Mas o mais interessante é que sim, aqui os homens são muito fortes. É muito comum você ver, os caras na academia muito fortes. Agora do Rio, né? De Ipanema. Então, no Rio de Janeiro e Ipanema tem muito boy padrão. Mas aqui, a impressão que eu tenho mais interessante é que as pessoas fazem pela saúde e não pela estética. Então, as pessoas não fazem só musculação. Aqui as pessoas praticam muito esporte. Então, as pessoas andam muito de bicicleta, as pessoas escalam muito, as pessoas gostam de fazer, enfim, diferentes tipos de esporte, mas pela saúde. Eu acho que isso é muito interessante, o esporte é uma questão de saúde, não estética, né? No Brasil, no Rio principalmente, né? A gente tem essa questão da estética, né? Da musculação na academia muito pela estética, as pessoas malham por estética. Então, as pessoas estão muito anabolizantes e tal, aqui não. Aqui a impressão que eu tenho é que as pessoas gostam de exercício físico pela saúde, as pessoas prezam muito a saúde aqui. E, consequentemente, tem muito boa magia. Tem muito boa magia. Bom, é esse o vídeo da semana. Eu tô aqui há um ano e eu posso dizer que tem sido uma aventura. A Alemanha é um país muito bom de se viver. A Alemanha é um país extremamente democrático. A Alemanha é um país muito social. A Alemanha é um país que se importa de verdade com seus cidadãos, um fato muito interessante que eu acho, quando tem aqui, por exemplo, essa semana tem tido muita greve e as pessoas apoiam as greves. A polícia apoia a greve. Eles não fazem greve, eles apoiam a greve. Então, quando tem greve, as pessoas não ficam falando que é vagabundagem. Eu tô falando de greve agora porque aconteceu muito, aconteceu 3 vezes nas últimas 2 semanas. A greve do transporte, a greve dos professores. Então, é o tipo de cultura, né? O tipo de desenvolvimento cultural que é muito interessante. E que hoje em dia eu percebo que nós, no Brasil, nós estamos muito longe, A Alemanha é um país muito bom de se viver. Eu estou feliz aqui. E daqui a um ano eu faço outro vídeo falando a minha impressão sobre o ano seguinte. É isso. Beijo!